E vamos lá para uma das aulas mais importantes para a nossa vida e a nossa carreira de profissionais e pais e amigos e pessoas que se relacionam com pessoas e tudo isso. Hoje nós vamos falar de alternativas ao controle aversivo. Se controle aversivo tem tantos efeitos colaterais, se a gente só sabe por que a gente pune tanto, o que é que a gente pode fazer no lugar de punir comportamentos? Então, a gente tem principalmente 4 alternativas. Alternativa número 1, reforço positivo ao invés de reforço negativo. A gente já falou que reforço negativo também é controle aversivo, certo? Então, uma das alternativas para o controle aversivo é a gente reforçar comportamento adequado, ao invés de reforçar negativamente comportamentos inadequados. O que é isso? Então, assim, ao invés da gente falar, sei lá, a gente está vendo alguém fazendo alguma coisa e criticar essa pessoa pelo que ela está fazendo, e aí aumentar a chance dela fazer diferente para evitar a nossa punição, a gente pode reforçar o comportamento dela. Então, assim, podemos falar, nossa, que bom que você fez isso, ao invés de, se você não fizer isso, você vai ver o que vai acontecer, né? Então, a gente reforça o comportamento adequado, reforça o comportamento adequado é mais ideal do que ameaças, né? Do que o reforço pela retirada de alguma coisa aversiva, né? Senão eu vou te bater. Alguém que fica emburrado quando a pessoa faz, o outro faz alguma coisa que me incomoda, eu fico emburrada, né? E aí ele aumenta a chance de fazer contrário para que eu não fique emburrada, né? Digamos que é o exemplo do jogo de futebol que a gente usou nas lives passadas. Se eu fico brava quando ele joga futebol, então para tirar o aversivo, que é eu ficar emburrada, ele não joga mais futebol. Então, ao invés de punir este comportamento, né, de usar então o reforço negativo, que é para que ele evite o estímulo aversivo, que sou eu de mau humor, de cara feia e tal, o ideal é que a gente reforce positivamente os comportamentos adequados. Então, reforça quando está presente, faz uma coisa muito bacana. Tem um meme que é uma vaquinha no pasto, né? E fala: o que mantém o boi no pasto não é a cerca, é a grama. Posso postar depois para vocês, vou caçar aqui nos meus arquivos pessoais. Mas a ideia é essa, né? O que mantém as pessoas juntas não é o controle aversivo. Se você não fizer isso, olha o que vai acontecer. O que mantém as pessoas juntas é o reforçador, né? Então, tornem suas relações reforçadoras, reforcem aquilo que a pessoa faz de bem feito, porque às vezes ela não sabe. E quando a gente cita, aumenta a chance da pessoa continuar fazendo, né? Então, a gente está falando de reforçar comportamento adequado, ao invés de criticar inadequados, para que a pessoa não faça mais aquilo, evitando a nossa crítica, certo? Número 1, então, reforço positivo ao invés de reforço negativo. Alternativa número 2, extinção ao invés de punição. A gente falou um pouco sobre extinção de comportamentos, que a extinção é a retirada do reforço que mantém esse comportamento acontecendo. E a gente falou que a extinção também elicia respondente, né? A gente falou lá, a extinção aumenta o comportamento antes de diminuir, a extinção gera uma variabilidade comportamental, a extinção elicia respondentes, né? A gente fica bravo, fica irritado quando algo para de funcionar, ou quando a gente era reforçado, agora já não é mais. Então, a extinção também elicia respondentes. Mas a punição elicia mais. Tá? A punição ela tem mais efeitos colaterais, né? Que a gente viu nas aulas passadas. A punição, ela elicia um respondente grande, a gente fica chateado por dias, magoado. A gente pode parar outros comportamentos, né? Além do comportamento punido. A gente pode aumentar nossos comportamentos alternativos, né? Ou respostas incompatíveis. A gente pode ter contracontrole, tá? Então, esses efeitos da punição, eles são piores do que os efeitos da extinção. E os efeitos da extinção, eles são mais duradouros, né? Então, assim, se eu tô tentando ligar para alguém que não me atende mais,
E eu vou demorar um tempo até parar de ligar para essa pessoa, mas depois de um tempo isso vai durar. Eu não vou mais tentar ligar para ela depois de um tempo. Né? Se a gente está falando de punição, a pessoa pode voltar a emitir o comportamento quando o punidor não está presente. Né? Então, se eu sou uma amiga que fala, se você ligar para essa pessoa, eu vou ficar muito brava com você, e ela não liga, quando eu saio de perto é provável que ela ligue. Né? Então, a punição está muito relacionada com a presença do punidor, né? Com a presença não só da pessoa punidora, né? Mas com a presença das contingências punitivas, e a extinção tem um efeito mais duradouro. Mas, assim, entre as alternativas, usar a extinção também não é muito recomendado, porque também ele se é respondente, né? Como a gente falou. Então, assim, não sei se vocês já viram, se vocês já fizeram, alguém que ficou muito irritado quando o controle da TV parou de funcionar, ou quando o notebook parou de funcionar, ou a impressora, né? Na hora que a gente mais precisa, a impressora não funciona e a gente quer jogar a impressora na parede, né? Então, esse efeito da extinção, ele também elicia respondentes grandes para a gente, né? Então, talvez a extinção sozinha, mesmo sendo melhor que a punição, não é a melhor alternativa, mas ainda é uma alternativa, tudo bem? E tem outras coisas, né? Então, se a gente estiver colocando o comportamento de alguém, falar sobre assuntos inadequados, sabe? Em extinção. Então, quando a pessoa fala um assunto inadequado, eu não dou muita atenção para ela, tá? Tô colocando em extinção. Então, isso pode reduzir a probabilidade do comportamento dela falar assuntos que eu não gosto, inadequados, sei lá, fazer piadas preconceituosas, pessoas que só falam de problemas, né? Principalmente os mais idosos, tá? Só fala de doença. Então, como que a gente extingue esse comportamento? A gente para de dar atenção para esse comportamento. É uma forma de diminuir, né, a probabilidade desse comportamento acontecer, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque se a gente estiver falando, por exemplo, de idosos que já tem poucas fontes de reforçadores, né, a gente tirar a atenção de um comportamento que às vezes é o único que ele sabe fazer, ou é o único que as pessoas dão atenção, né? Se a gente parar de dar atenção para esses comportamentos, a gente pode ocasionar um sofrimento muito grande, né, nessa pessoa colocando o comportamento dela em extinção. Né? Na clínica, a gente pode fazer isso também de a pessoa se queixa muito, então a gente não dá atenção para esses comportamentos de queixa e, né, e aí a pessoa pode, então, vir a não falar mais sobre esses comportamentos. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Ao usar a extinção, porque ela também é elicia respondente, né? A gente também fica mal sendo colocado em extinção, tendo um comportamento colocado em extinção. Tá? A gente não extingue a pessoa por inteira, a gente está sempre falando de comportamentos. E além disso, outra desvantagem, né, da extinção seria que a gente não consegue colocar todos os comportamentos no processo de extinção. Né? Lembrando, então, de novo, que extinção é retirada da consequência reforçadora que mantém esse comportamento. Tem alguns comportamentos que a consequência é tão natural que ela não depende da gente, né? A gente falou um pouco de uso de drogas, né? A gente falou um pouco de traição, o quanto às vezes essa relação não é dependente da gente, né? Então, se a gente for analisar lá o uso de drogas, o uso de drogas tem como consequência o prazer que a própria droga traz, né? O efeito da droga. Então, é um comportamento que a gente não consegue usar a extinção, certo? Propriamente dita, né? A gente só faria extinção do uso de drogas se a gente retirasse o prazer que a droga causa, tá? Então, não, mais uma vez, só para ficar claro, não estou falando que a gente não pode diminuir este comportamento da vida de uma pessoa, mas a extinção como processo que está relacionado à retirada do reforço que mantém o comportamento é um procedimento que a gente não pode utilizar. A gente não consegue utilizar, a menos que a maconha pare de fazer efeito, tá? Então, às vezes a gente não consegue empregar essa alternativa, né? Usar a extinção ao invés de punição. Mas quando a gente puder, por favor, usem extinção, né? Que ela é menos sofrida do que punição.
Mas se punição, então, se a extinção, então, ela diminui comportamentos e tal, e o reforçador não está mais ali presente, eu tenho outras alternativas que são melhores do que só a extinção pura. Então, na minha concepção, esta terceira alternativa é a melhor delas, né? Uma das melhores. Falar de reforço positivo também é muito bom, mas a gente vai falar de reforço diferencial mais uma vez. A gente já falou um pouquinho de reforço diferencial quando a gente falou sobre modelagem, né? Então, o reforço diferencial é usar a extinção junto com o reforço. E aí, então, a pessoa ela está ainda recebendo reforçador por algum motivo, né? Então, como é que funciona reforço diferencial? A gente coloca em extinção o comportamento inadequado e a gente reforça o comportamento adequado. Então, a pessoa tem acesso aos reforçadores quando ela está emitindo os comportamentos esperados, né? Se a gente pega, então, essa pessoa que ela só se queixa muito, a gente pode colocar em extinção se queixar e reforçar comportamentos adequados. E aí, então, de alguma maneira, a gente ensina para ela um comportamento mais apropriado, um comportamento melhor, né? Que vai ter melhores consequências. Então, o reforço diferencial é usar extinção com reforço, tá? E aí, a gente então não tem tantos efeitos colaterais de eliciação de respondentes, né? Porque a pessoa pode ficar mal, porque ela está sendo colocada em extinção, mas ela vai ter acesso depois aos reforçadores, né? Então, ao invés de só extinguir, usa o reforço também para os comportamentos adequados. E a gente pode usar bastante reforço diferencial em casa, né? Que presta atenção aí em quais reforçamentos a gente precisa, né, diminuir no outro, e aí coloque em extinção esse comportamento, não dá atenção para aquele comportamento que está sendo mantido por atenção e dá atenção para aqueles comportamentos apropriados, né? Facilita a vida, é um dos melhores arranjos que a gente tem, tá? E a atenção é uma das coisas que a gente mais usa. Então, eu tive um caso de um menininho que ele gritava muito, né, na rua, em casa e tal. Então, quando ele queria alguma coisa, era aquele trupé, né, aquela gritaria, aquela fusarca e tal. E aí o reforço diferencial é nesse sentido. Então, quando ele estiver gritando, você ignora o comportamento de gritar. E quando ele falar, mamãe, quero isso, você reforça. Né? Então, fornece o que ele está pedindo só quando ele tiver o comportamento adequado. E aí, nesse sentido, não tem sofrimento. Ele está gritando, mas não está adiantando. E aí, então, a gente ensina o jeito correto de pedir, certo? Então, básico, assim, sensacional da gente pensar. Deixa eu só ver que, se eu esqueci de alguma coisa. Isso. Então, diminui a chance dos indesejáveis e aumenta a emissão dos comportamentos desejáveis. A quarta e última alternativa chama aumento da frequência de reforçamento para respostas alternativas. Ou reforço para outros comportamentos, além do esperado. O que é isso? Esse é o tipo de alternativa que envolve só reforçamento para todas as respostas do indivíduo, mas aqueles comportamentos esperados são mais reforçados. Mais reforçados. Por que essa alternativa é boa? Quando a gente fala, então, de aumento de reforçamento para todas as respostas, a gente não está lidando com extinção, tá? Então, a gente não coloca em extinção nenhum comportamento do indivíduo. A gente reforça todos, mas a gente reforça mais aquele que a gente espera que continue, tá? Então, em alguns casos, esse tipo de alternativa é muito viável. Parece besteira a gente falar nisso, mas a gente faz muito esse comportamento, a gente faz muito essa consequência, tá? Principalmente com pessoas que a gente não pode usar punição. Né? Então, assim, digamos que a gente tem alguém que a gente gosta muito, mas essa pessoa faz cagada pra caramba, nossa, posso falar, faz muitas coisas erradas. E aí, quando a gente, sei lá, quando a gente fala o que ela tá fazendo de errado, ela fica muito brava, enfim. Então, ela conta as coisas pra gente, né? E a gente faz, beleza. Mas quando ela faz uma coisa certa,
a gente faz firula. Você fala, nossa, esse seu comportamento me surpreende. Nossa, tô impressionada com o comportamento que você está emitindo, né? Com isso que você está fazendo. Nossa, foi muito bom. Então, a gente reforça muito aquele comportamento adequado, né? Se a gente pensar no exemplo de pessoas que se queixam muito, né? E que a gente está pensando, então, que podemos evitar uma depressão, porque a pessoa não está tendo atenção para a fala dela e tal. Nesse aumento de reforçamento para todas as respostas, a gente continua dando atenção para os comportamentos queixosos, mas quando ela traz uma coisa diferente, a gente dá muito mais atenção, né? A gente repete o que ela está falando, a gente valida a fala do outro, né? Então, a gente não coloca em extinção. A pessoa não tem eliciação de respondentes, né? Ela não sofre, só que é um processo que demora um pouco mais, né? Porque até aumentar a chance desse comportamento acontecer de novo, acontecer tantas vezes para que essa resposta comece a fazer parte do repertório dela, pode demorar um tempo maior. Mas é uma alternativa que não tem sofrimento. Então, assim, se a gente está na sala de aula, né? Eu lembro que o ano passado a gente estava falando sobre isso, e aí os alunos falaram, nossa, mas é uma coisa que não acontece. Como assim? Reforça todos os comportamentos, né? Daí eu falei assim, olha, se a gente está aqui na sala e vocês estão fazendo alguma coisa e não está certo, não está tão certo assim, né? Eu vou falar, olha, suas respostas estão muito boas, mas essa aqui ficou excepcional. Né? Então, eu aumento a probabilidade de fazer uma resposta bem feita sem colocar em extinção as outras. Tá? E aí a gente consegue viver de uma maneira bem feliz, sem controle aversivo, sem iniciação de respondentes pela extinção. Então, a gente tem 4 alternativas ao controle aversivo, pensando quando a gente pode manipular essas contingências, né, para o comportamento do outro. Porque o aversivo, né, esse controle, ele não é só social, né? Não somos nós que podemos controlar todo o aversivo do mundo, né? A gente não consegue fazer isso, porque a vida vai trazer punição pra gente, né? A vida tem estímulos aversivos o tempo todo, que às vezes nem é com pessoas. Então, assim, o estímulo aversivo, ele vai continuar acontecendo, né? A gente provavelmente em alguns momentos vai acabar utilizando punição, mas o quanto a gente puder evitar é melhor, né? E é sempre importante que a gente continue estudando esses efeitos, né? Estudando punição de uma maneira geral, porque a nossa vida ela é cheia de punidores, cheia de aversivos, né? Então, assim, como não é só social, sei lá, se eu colocar a mão na tomada, eu vou ter choque, né? E isso é uma consequência aversiva que não está determinada por pessoas, né? E que talvez eu não possa fazer esse arranjo de contingências que a gente está falando, né? De alternativas para punição. Então a gente vai ser punido sempre, né? Infelizmente. E falar que a gente deve evitar a punição não quer dizer que a gente tem que permitir que todo mundo faça tudo na vida, né? Não temos que confundir colocar limites, né, com não ter punição. A gente precisa ter limites, a gente precisa ensinar comportamentos alternativos, né, para os filhos principalmente ter limites, ter regras, né? Quem não tem limites e regras é quase tão prejudicial quanto o controle aversivo. É uma família que não sabe direito para onde seguir, não sabe o que pode fazer, o que não pode, ou que nunca teve consequências ruins para o seu comportamento, né? Talvez ela sofra muito na vida, né? Quem nunca teve frustração na vida não sabe lidar com frustração, né? Porque é assim que a gente aprende. A gente vai vivendo, vai vendo que a vida não são só flores e a gente vai ficando mais forte. Então, quando os pais, eles evitam muito, cercam muito, né, a criança para que ela não lide com problemas, ela está muito fadada ao fracasso, ela vai sofrer muito até poder lidar com frustração, né? Porque a vida não é um mar de rosas. E essas situações aversivas, elas vão acontecendo a todo tempo. E aí a gente precisa, de alguma maneira, ter estratégias para lidar. E a gente só vai criar essas estratégias vivendo, né? Então, pais precisam estabelecer limites,
Às vezes o reforço negativo vai ser usado, né? Então o controle aversivo vai ser usado em algumas partes da nossa vida, mas o quanto a gente puder utilizar essas alternativas, mais a gente vai poder viver bem, né? E poder ter comportamentos mais acertados, mais socialmente aceitos, comportamentos melhores para o nosso relacionamento com o outro, né? Então a ideia é a gente poder ajudar as pessoas a terem comportamentos que deixem elas mais felizes, tá? E não é não ter limites, é um pouco diferente uma coisa da outra. Então temos alternativas e vamos colocar em ação. Vamos ver se muda alguma coisa na nossa vida, né? Tentem aplicar em casa essas alternativas à punição. Então, um grande abraço. A gente termina aqui o nosso bimestre, né? A gente vai fazer vários exercícios ainda sobre a teoria, mas eu acredito que até aqui está bem bom, temos bastante conteúdo até agora. E a gente vai aproveitar as nossas aulas finais para tirar as dúvidas, para fazer exercícios e tudo isso. Então, um beijo para vocês, com alternativas ao controle aversivo, sem punir, sem controlar aversivamente o comportamento do outro. E vamos lá. Então, um beijo.